Oi, tudo bem? Bom, eu tava me preparando pra dormir e mais uma vez caiu um caso nas minhas mãos que eu já conhecia há algum tempo e eu senti muita vontade de retratá-lo aqui no canal, embora seja um dos casos mais dolorosos e brutais que eu já vi ao longo dos anos, nutrindo esse interesse por true crime. Talvez até pela violência do ataque, esse caso não seja tão explorado, nem por quem faz o gênero em inglês, nem em português. De fato, os vídeos que falam sobre o caso são muito mais vídeos de notícias da época em que ocorreu. E eu vou tentar fazer isso da maneira mais respeitosa possível, porque esse vídeo é um grande alerta. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Cherish Periwinkle. Eu vou inserir algumas fotos ao longo do vídeo, tá? E me digam se vocês preferem esse formato aqui falando com vocês, ou se o vídeo com imagens, como eu fiz do Bobby Joe Long, agrada mais. Então vamos lá. Bom, a Cherish Periwinkle, na época dos fatos, em 2013, tinha 8 anos de idade. Ela vivia com a mãe, Rain Periwinkle, o namorado da mãe, e as 2 irmãs mais novas, a Destiny e a Neve. Eles moravam em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. Por conta do background da família, havia algumas dificuldades financeiras ali. No dia 21 de junho de 2013, a Rain pegou as meninas, a Cherish, que era mais velha, e as 2 meninas que na época ainda andavam de carrinho de bebê. Como a Rain não dirigia e a família não tinha um carro, não tinha outros recursos, elas caminharam por 20 minutos da casa delas até a Dollar General, que é uma loja de utilidades americana. Tem uma diversidade de itens por um preço bem acessível. No dia seguinte, dia 22, a Cherish voaria para Califórnia para passar as férias de verão com o pai. Então ela estava bem ansiosa e a Rain estava trabalhando nos preparativos para essa viagem, que incluíam roupas e também umas coisas que ela precisava para casa. Bom, após essa caminhada de 20 minutos, elas chegaram até a Dollar General. A Rain tinha $100. No entanto, esses $100 teriam que ser suficientes para comprar as roupas para as meninas, alguns itens para casa e ainda assim pagar a corrida de táxi da casa delas até o aeroporto no dia seguinte. Então o orçamento estava bem apertado. A Rain olhou por várias coisas na loja e ela se interessou num vestido branco com corações para Cherish, para que ela levasse na viagem. E aí a Rain pegou alguns itens, levou até o caixa para verificar o preço, e quando ela viu que o dinheiro não daria, ela devolveu todas as roupas que ela havia pegado. Ela não sabia, mas nesse momento ela já estava sendo observada. Um homem de cabelos brancos se aproximou da Rain e perguntou se ela havia devolvido todas as roupas, e ela disse que sim. Esse mesmo homem estava aguardando ela sair da loja com as meninas no estacionamento.
Quando a Rain chegou ao estacionamento, esse homem se apresentou, disse que o nome dele era Don e que ele e a esposa tinham um cartão presente, aqueles gift cards, no valor de $150 para ser utilizado no Walmart, que ele estava ali esperando a esposa e que se a Rain pudesse esperar ali com as meninas por alguns minutos, que ele ficaria muito feliz em ajudar e dar esse cartão para que ela comprasse roupa para as crianças. Embora esse já fosse o ano de 2013, ainda assim a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Algumas pessoas tentam ajudar, se mobilizam, se sensibilizam. Embora Rain descreva que ela teve um pressentimento muito ruim quando conheceu o Don, ela estava sozinha com as crianças, pressionada, com pouco dinheiro, então ela acabou dizendo que esperaria. Afinal de contas, elas não estavam sendo expostas a nenhum risco ali naquele momento. Isso era por volta de 7h30 quando elas chegaram ali, né? Então acredito que tenham passado aí alguns minutos. Bom, eles aguardaram por algum tempo e a esposa do Don não chegava. E o Don sugeriu que ao invés de aguardá-la, eles poderiam encontrá-la no Walmart. Nesse momento, começou a chover e a Rain, ela foi confrontada com duas opções. Ela poderia voltar com as crianças andando para casa debaixo de chuva, e ela poderia também aceitar a carona do Don e ir com ele até o Walmart para fazer a compra das roupas. Ela estava bastante relutante. Como ela mesma fala, o pressentimento ruim surgiu imediatamente quando ela conheceu o Don. Mas ainda assim, ela aceitou. Então, às quatro, Rain, as duas irmãs e a Cherish entraram na van. Era uma van branca, com carpetes e persianas. E de lá, o Don dirigiu por 10 minutos até chegar ao Walmart. Chegando no Walmart, ele disse para elas que esperaria a esposa no estacionamento, mas que elas poderiam ir na frente fazer as compras. As compras eram focadas nas crianças, então a Rain, com as 3 meninas, foi diretamente para a sessão infantil. Tudo que eu tô contando para vocês, claro, exceto a parte dos diálogos, foi documentada pela CCTV, aquelas câmeras de monitoramento de segurança. Bom, depois de alguns minutos ali na sessão infantil, olhando as roupas com as crianças, o Don se juntou a elas. Era muito estranho, porque ela dizia que ele não manifestava interesse em comprar nada para si. A única coisa que ele colocou no carrinho foi um maço de cordas. E a Rain continuava ali comprando. Além de todo esse comportamento que gera levanta sobrancelhas, né? Gera algum desconforto. Ele parecia prestar uma atenção excessiva na Cherish. Ele chegou a acompanhá-la por 2 vezes ao provador, sem supervisão. E ele escolheu um par de sapatos para ela completamente inadequados para uma criança de 8 anos. Em inglês, a gente chama de grooming. Em português, é o famoso aliciamento. Depois de muitas horas ali nas compras, aproximadamente 2 horas, ninguém havia comido ainda. As meninas estavam com fome, estavam cansadas, e o Walmart soltou aquele aviso sonoro dizendo que fecharia em breve. Nesse momento, o Don se ofereceu para comprar cheeseburgers no McDonald's para todos. E a Cherish foi com ele.
ninguém apareceu. A mãe da Cherish, a Rain, tava ali com um carrinho cheio de compras, sem nenhum cartão presente, sem nem sinal do Don, da esposa dele, e pior ainda, nenhum sinal da Cherish. Às 11h20 da noite, ela fez a chamada pro 911, que seria o nosso 190, o número de emergência. E aí começou um outro problema. A Rain não conhecia o Don de forma alguma. Tudo que ela pôde dizer para a polícia é que era um homem de cabelos brancos que dirigia uma van branca. E ela menciona também que ela teve ela teve essa sensação de que ele não era uma boa pessoa e de que ele faria mal para Cherish. Que ela teve essa suspeita, que ela teve esse instinto num primeiro momento e que ela acabou repreendendo esse instinto porque não queria parecer muito super protetora, porque estava numa fase difícil em que ela precisava dessa ajuda. Bom, a Rain não conhecia o Don, mas o Don era um velho conhecido da polícia. Nos Estados Unidos, aqueles que são sex offenders, que são os ofensores de cunho sexual, de acordo com o programa, eles têm que registrar o endereço em que eles moram, e existe um site onde os pais e pessoas interessadas conseguem fazer esse monitoramento desses ofensores que moram ali na região. O Donald era um sex offender, um ofensor registrado. Na época ele tinha 59 anos e ele tinha ataques e violências sexuais que datavam dos anos 70. Ele tinha acabado de ser liberado da prisão 3 semanas atrás. Mesmo procurando por toda a madrugada, a polícia não localizou a Cherish. Eles foram ter a primeira pista no outro dia, às 9 da manhã. Policiais que estavam lidando com uma batida numa estrada reconheceram a van do Donald Smith. Pararam a van e ele foi preso. Quando ele foi preso, ele não se manifestou. E a polícia tinha só uma certeza, de que onde quer que a Cherish estivesse, haveria água. O Donald estava com as mesmas roupas do dia anterior. E a parte de baixo do corpo dele estava completamente encharcada. Passado algum tempo, a polícia recebeu uma tip, seria uma dica anônima, de que a van do Donald teria sido avistada, estacionada próximo a um bosque. A polícia foi até o local. Chegando lá, eles encontraram esse bosque e atrás havia uma igreja, a Igreja Batista Highlands, acho que esse é o nome. Atrás da igreja passava um riacho. E depois, com a ajuda dos cães da polícia, os cães farejadores, infelizmente, as esperanças de recuperar Cherish com vida foram perdidas. O corpo da menina de 8 anos foi encontrado submerso, amarrado a troncos e blocos de concreto. Bem, eu assisti vários documentários sobre o caso. E eu cheguei a assistir também pedaços do julgamento que aconteceu em 2018. Eu não vou entrar em detalhes referente ao ataque que a Cherish sofreu, porque eu acho que é gráfico e violento e brutal demais até para ser colocado aqui dessa forma. Ela sofreu violência sexual, foi sodomizada e culminou com estrangulamento, e ela brigou muito pela vida dela.
mas a brutalidade com que ela foi atacada foi tão assustadora que a própria médica que fez a autópsia da Cherish, ela precisou parar no meio do depoimento. E ela se emocionou muito e chorou, porque os últimos momentos da vida da Cherish, eu não sei nem como dizer, eu não sei nem como expressar o quanto ninguém, quanto mais uma criança, deveriam ser submetidos a isso. Bom, havia DNA em todos os lugares. No corpo da Cherish, no corpo do Donald, ainda tinha DNA da Cherish. Não havia dúvida com relação à autoria do crime. O Donald não convocou testemunhas, não ofereceu álibi, manteve-se calado. Ele foi indiciado por sequestro, violência sexual e assassinato em primeiro grau. E levou 15 minutos para que o júri o condenasse culpado. Ele foi sentenciado à morte. Essa é a triste história da Cherish. E agora eu tenho umas considerações para fazer referente a isso tudo. Bom, ao que parece, a única pessoa a passar por julgamento aí foi o Donald. Mas não. A impressão que eu tenho é que a mãe da Cherish estava lá com ele no banco durante o julgamento todo. Ela passou a ser repreendida e odiada, condenada pela mídia, enfrentou ódio, porque é como se ela tivesse exposto a uma situação, a filha a uma situação óbvia, onde haveria esse desfecho. Eu acho que ninguém pode julgar, na verdade. Eu acho que é aí que a gente encontra a natureza instrutiva desse tipo de vídeo. O risco, ele existe, o perigo tá aí fora. Talvez ela tivesse seguido os instintos dela de um primeiro momento, a gente não estaria falando sobre isso aqui hoje. Mas aconteceu. E a única pessoa a ser culpada por tudo isso, a que a Cherish foi submetida, é o criminoso Donald Smith. O caso teve outros desdobramentos, não legais, mas tiveram outros desdobramentos. Após o assassinato e todo o ódio, a Rain teve muita dificuldade para se manter no emprego, teve episódios de crises depressivas, ela não conseguia lidar com a situação e com isso ela foi perdendo a habilidade de prover para as outras duas filhas, as irmãs mais novas da Cherish, e por conta disso ela perdeu a guarda das meninas. As meninas foram adotadas por uma irmã dela e mudaram-se para a Austrália. Então, é aquela história, né? Teoria do caos. Quando uma borboleta bate asa aqui em outro canto do mundo, isso gera um tufão. Então, várias coisas aconteceram decorrentes disso. Então, eu acho que é esse o papel desse tipo de vídeo aqui na internet. Conscientização. Bom, eu vou parar de falar bom, desculpa. Mas eu vou encerrar a história por aqui. E vou pedir de coração que vocês façam escolhas inteligentes e estejam a salvo. Cuidem um dos outros, cuidem dos seus e cuidem-se. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se fala em breve.